Profeta, na verdade, o profeta, o trabalho que ele realizou, o legado que ele deixou, merece toda a atenção da nossa sociedade no Brasil, porque, primeiro, eu não sou o sucessor do profeta Gentileza, não há um sucessor, porque o trabalho dele foi único, singular demais. Ninguém é apto para dar continuidade a promover, sim. Promover esse trabalho, sim, né? Promover, facilitar o conhecimento desse trabalho, né? Desse legado que ele deixou, sim, eu acho que é um dever de todos nós que conhecemos a sua história. Ele plantou a semente, né? Ele plantou a semente e todo mundo pode regar. Todo mundo tá lá, né? Você vê, ele foi o primeiro brasileiro pioneiríssimo em falar de gentileza. O primeiro brasileiro, precursor, pioneiro, corajoso de falar de gentileza numa época de ditadura, por exemplo. Falar de gentileza, que gentileza gera gentileza, é a frase mais conhecida dele, né? O profeta gentileza. Só que houve aí uma ruptura, vamos dizer, assim, porque ele atendeu a um chamado, na verdade. Ele era um homem simples do interior de São Paulo, o profeta gentileza. O nome dele era José Datrino, mas era conhecido como profeta. Ele deixou o interior de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, até então capital do Brasil, para tentar a vida, né? E se estabeleceu por lá, com muitos, né? Se estabeleceu por lá. Ele nasceu numa cidade chamada Cafelândia, olha só, em Cafelândia. Gostei do nome. No interior de São Paulo, bem se não me engano, noroeste paulista, já na divisa ali com Mato Grosso do Sul. Foi criado em Mirandópolis, uma cidade próxima, um pouco maior, né? E foi para o Rio de Janeiro, né? Só para situar quem tá assistindo a gente, essa região fica... Uma cidade de referência é a cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. E ele foi para o Rio de Janeiro, por lá se estabeleceu, ele tinha caminhões, ele fazia frete, ele tinha 5 caminhões, casou e teve 5 filhos. E ele dizia que tinha um caminhão para cada filho, né? Eram 5 filhos. Até que aconteceu uma tragédia em Niterói, em 1961, 17 de dezembro de 61, o incêndio de um circo, o Gran Circo norte-americano, um circo esperado, né, por Niterói, e houve um incêndio criminoso. Um dos ex-funcionários do circo, resolveu se fazer uma vingança, uma justiça lá, e jogou querosene, atirou fogo durante o espetáculo de estreia do circo, 17 de dezembro de 61. E nesse incêndio, 498 pessoas morreram. Caraca. 498 pessoas. Então você pensa bem, a maior tragédia é incêndio no nosso país. É significativo demais para a gente se esquecer, né? Para a gente se esquecer. É doloroso demais para simplesmente a gente fazer de conta que não houve, né? A geração atual não sabe que houve isso, né? E o profeta gentileza, o José Datrino, em sua casa, ficou sabendo da tragédia. O que ele fez? Ele colocou uns barris de vinho num dos caminhões, foi para Niterói. Nessa época ele morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele viajou até Niterói, na região metropolitana ali, e começou a distribuir vinho para as pessoas. Tinha gente trabalhando, né? Bombeiros, a própria sociedade. Os homens foram convocados para ajudar no resgate. 498 pessoas, né? As vítimas fatais, fora os sobreviventes que precisavam de cuidados. E ele foi para lá distribuir vinho, e ali ele começou. Ele recebeu um chamado, né? Houve um despertar de consciência, na verdade. Despertar esse que nós trabalhamos hoje para que a humanidade tenha, para que cada um de nós tenha esse despertar. Ele se estabeleceu ali no local do incêndio, ele construiu um barraquinho no local do incêndio, viveu por 4 anos no local do incêndio, plantou um jardim, né? E começou o trabalho dele de promover gentileza, de falar de gentileza para as pessoas, né? Por muitos anos, na verdade, quase 40 anos andando pelas ruas do Rio, dizendo gentileza gera gentileza, né?
E ele tinha frases muito significativas também, expressivas. Por exemplo, uma delas é: o homem do futuro é o homem gentil. Então a gente está falando da década de 60, 70, 80, década de 90, início da década de 90, ele faleceu em 96. Um homem ignorante no sentido de ausência de formação escolar, ele mesmo se dizia semi-analfabeto, né? Um burro brabo, como ele dizia, mas um homem que antevia, ele se antecipou, ele sabia, na verdade, ele já previa a situação que viveríamos no século XXI. Né? Então ele dizia: o homem do futuro é o homem gentil. Homem do futuro, que ele dizia, já somos nós no presente. Já somos nós. A transformação que tanto desejamos na sociedade depende de cada um de nós. Ações individuais que vão se desdobrando e se transformam em coletivas. Né? Vivemos a era da coletividade. Né? As pessoas costumavam chamar ele de maluco, né? Ô maluco! E ele tinha uma resposta pronta que dizia assim: eu sou maluco para te amar, eu sou louco para te salvar. Né? A gentileza ainda salvará a humanidade. Um dia todos vocês clamarão pela gentileza no mundo. Né? Estamos aí, estamos aí. É só a gente olhar ao nosso redor. O que está acontecendo? Né? A gentileza é urgente, já era urgente. Hoje, mais ainda. Né? Aumenta tudo menos a gentileza. Não, hoje uma pessoa gentil é um estranho. É um estranho. Causa estranheza nas pessoas. Né? Causa estranheza. Só que a gente precisa naturalizar a gentileza e não normalizar. Tem a diferença aí, porque quando a gente normaliza algo, a gente coloca norma. A gente não quer isso. A gentileza é um predicado natural do ser humano. Natural. Então, ela tem que se tornar, né, na verdade, natural para a gente, não causar mais estranheza.